Saudações, gente bonita, em São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, Minas Gerais, 13 horas e 30 minutos. Na verdade, eu estou esperando o sol refrescar só mais um pouco, porque eu não posso esperar demais. Parece que vai chover para mim ir embora. Então, eu vou fazer esse último vídeo sem qualquer edição, poder subir rápido, dá tempo de eu subir antes de chover. Antes de falar sobre o que eu pretendo, isso aqui é uma gardênia, gardênia jasmim do cabo. Pensa numa flor perfumada, magnífica. Mas agora vamos falar um pouco sobre a África e a Rússia. Uma coisa interessante que eu quero que vocês tomem nota é o seguinte: a Rússia resolveu bancar uma nova ordem mundial. Ela estava muito tímida, não estava titubeante, estava tímida. O Vladimir é um homem muito ponderado. Ele sabia que não dava para fingir que a Rússia era um país qualquer. A Rússia é uma superpotência. E isso tem um preço. Não é que Putin não estivesse disposto a pagá-la. Ele só queria adiar. Mas é quando ele percebeu que cabia à Rússia, à Federação Russa, certas responsabilidades nesse mundo, o que ele fez? Ele resolveu começar pela África. Faz todo sentido, porque foi na África que a Federação tomou um dos seus maiores baques nesse século. Certo? Que foi a Líbia. O ataque à traição da Europa, da OTAN, né? Que destruiu a Líbia. Ele resolveu se vingar no Sahel. Sahel. Tem a foto na thumbnail, eu não posso colocar aqui porque senão o vídeo pesa. E eu tenho que conseguir enviar antes da chuva. Para isso o vídeo não pode ter legenda, não pode ter abertura, não pode ter, né? Mas vejam bem. Vejam bem. A ideia é a seguinte: o país que atacou a Líbia, a traição, foi a França. Foi a França. Hollande, né? François Hollande. Foi a França que atacou a Líbia, a traição. Enganou a Líbia. Os ingleses ajudaram, os americanos também. Não, Gaddafi, se você abrir mão do seu programa nuclear, nós vamos te aceitar. Gaddafi, um homem inteligente, que sempre havia tomado boas decisões, caiu nessa esparrela e pagou com a própria vida. O país dele pagou. Então faz todo sentido que seja contra a França que a Rússia resolveu entrar. A questão é o capitalismo, o imperialismo, né? A questão é o Ocidente. Cara, o que é a França sem urânio barato? A França não tem muitos recursos. Ela rouba da África. Os países africanos nunca se tornaram de fato independentes. Tinha a francofonia, o franco, CFA. A França continua ou continuava atuando como potência colonialista na África. A independência foi só formal. Os franceses ajudaram os belgas e os americanos, que o demônio os tenha, a derrubar o Patrice Lumumba. Os franceses foram fundamentais na derrubada de Thomas Sankara. Os franceses transformaram a África Ocidental, o Sahel, no inferno. Então faz sentido que dos franceses tenha sido tomado o primeiro império colonial. A África vai ser livre e vai ser conectada à Ásia e à própria Rússia. Assim que o Estado ilegítimo foi eliminado, que é o Estado ilegítimo, foi criado pelos norte-americanos, pelos britânicos, né? Exatamente para isso, para impedir conexão entre a Europa e a Ásia, né? Entre a Eurásia e a África. Foi para isso que Israel foi criado. Arrumaram os Askenazes, né?
colonizadores da Europa Oriental, de origem germânica ou eslava. Benjamin Netanyahu não existe. O sobrenome dele é Milikowski, ele é polonês. Todos os Ashkenazes são da Europa Oriental. O Zit, o Zain, o Zovsky, todos da Europa Oriental. Tem relação nenhuma com os semitas, não são semitas. São germânicos ou eslavos. Já falei muitas vezes sobre isso. Então vamos retornar. O que importa é que estão tomando o Império Colonial da França. A África está sendo libertada. Níger, Tchad, Mali, Burkina Faso, Mauritânia, Senegal. Estão fazendo acordos, eu acredito que em breve vão fazer uma confederação. No futuro, eu creio que pode inclusive surgir um novo país. Identidade eles têm, são negros, são muçulmanos. A África do Norte é muçulmana, mas branca. O que significa que o Saara Ocidental, em algum momento, vai ter que ser liberto do país mais odioso do mundo islâmico, o Marrocos. A Argélia nos BRICS ajuda demais. Vai surgir uma nação negra e muçulmana na África, grande, poderosa, livre, independente. O inferno não são os outros. O inferno é o capitalismo imperialista francês ou belga. Esse é o inferno dos africanos. A África nunca foi amaldiçoada, como diz um certo mestiço, miserável, crente, pastor de todo respeito, né? Pastor de merda. Não. A África não é um continente amaldiçoado. A África teve o azar de conhecer o capitalismo. Certo? Se alguém amaldiçoou a África, foi o capitalismo e a França. E eu acredito que essas duas maldições vão terminar em breve. E a Rússia tem uma parte muito grande nisso. Hoje à noite eu dormi mal, a verdade é essa, né? Por um punhado de dia. Só hoje eu consegui dormir bem. Mas ainda resta um pouco de sono. Mas se eu conseguir, se eu ver que eu tô de boa, eu quero falar sobre isso na live. Se eu não falar hoje, o mundo precisa de mim. Se eu não falar hoje, eu falo amanhã. Mas eu quero comentar sobre isso. Uma nova África vai surgir. Assim que a França e Israel, principalmente esses dois, forem retirados de lá. Estados Unidos, Reino Unido, a gente sabe. Mas essencialmente, o inferno na África são Israel e França. Para isso surgir, esses dois têm que ser eliminados de lá. E a Rússia vai ajudar muito nisso. Creiam-me. E tenham uma boa tarde. Até mais.